Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui a devolutiva das atividades e vamos fazer aqui alguns apontamentos então sobre a atividade proposta de cultura goiana no dia 19/3. Essa primeira atividade, ela teve o objetivo, de vocês fazerem aí alguns apontamentos sobre a procissão do fogaréu, abordando aí as origens históricas, os personagens envolvidos, as representações simbólicas, o trajeto. Acredito que vocês não devem ter tido dificuldade, exatamente também porque já foram questões que vocês, a maioria já apresentaram nos trabalhos, então já estavam aí a par do que aconteceu, o que foi, os significados e sentidos. Então a gente vai fazer, eu vou fazer apenas alguns apontamentos aqui, porque não vamos aprofundar mais, exatamente porque vocês já trabalharam isso aí dentro de sala de aula, a maioria das turmas. Algumas ainda não apresentaram, em função aí da quarentena, mas a maioria das turmas já apresentaram. Então, acaba que vai colaborar, com esses grupos, no seu aspecto aí, na questão do seu entendimento. Bom, vocês puderam perceber que a procissão, ela foi uma criação, uma recriação da OVAT, a Organização Vilaboense de Artes e Tradições, que vai retomar essa procissão a partir da década de 60. Então, historicamente, essa procissão foi criada no século XVIII, a partir de 1745, outros já falam 1770, alguma coisa. Bom, então, erro de questão de documentos, nós vamos nos abster nisso aí. Mas o importante é que essa retomada que a OVAT vai dar a essa procissão, ela tem questões muito importantes aqui. Porque é uma retomada às tradições. Então, o principal objetivo da OVAT aqui foi manter viva essa procissão, que era uma tradição religiosa, criada na cidade, pela Igreja Católica, na pessoa do padre João Peresteiro. Então, a gente pode entender que a OVAT foi uma organização que teve uma vontade de memória. O que é vontade de memória? É trazer o passado, um passado distante, que não já está mais vivo, e para o momento presente. A única maneira de trazer esse passado é através do quê? De pesquisar tudo que tem sobre esse passado, seja através das fontes escritas, das fontes materiais que ainda estão resguardadas, ou também pelo uso da memória. Então, o trabalho da OVAT foi exatamente por esse caminho. Eles começaram a fazer uma série de pesquisas, através de documentações, de registros, dos livros guardados da Irmandade do Senhor dos Passos, que é a Irmandade que iniciou aí essa procissão. Então, através de toda essa documentação, dessas fontes materiais escritas, vem a questão também da memória. Por quê? Essa vontade de trazer esse passado, ela não parte apenas dessa questão relativa da história, de poder simplesmente a partir de uma pesquisa fazer algo acontecer, porque o passado ele não volta mais. E a história, nesse ponto, ela tem uma função muito parcial. Por quê? Através do que nós temos de documentação escrita, de fontes materiais, nós podemos resgatar esse passado, reconstruir ele. Mas quando se esgota as fontes, quando eu não tenho mais uma fonte material, quando não tem mais uma fonte escrita sobre esse passado, o que me resta?
aí vem a questão da memória. Então, essa vontade de memória, ela envolve então esses dois pontos. Ela vai trilhar o caminho da história e ela vai também passar pela questão da memória. Então, nessa vontade de memória, nós temos dois pontos. Festeja-se a lembrança de um acontecimento. Então, esse acontecimento que estava lá no passado, ele vai ser buscado novamente. Ele vai ser retomado. Nós temos aí um ponto do trabalho da história. E outro ponto, promove-se a celebração de uma lembrança. Então, olha só, nós vamos promover, né, há uma promoção da celebração de uma lembrança. Aí já é o trabalho da memória. Então é um trabalho em conjunto. São dois pontos em conjunto que eu tenho dentro da vontade de memória, que é o trabalho da história e é o trabalho da memória. E esse resgate dessa vontade de memória, ela vai buscar, um dos objetivos, é preservar esse elemento da cultura religiosa católica. Como era uma cidade colonizada por portugueses, né, o forte da religião era a religião católica. Então, mais do que normal e comum e lógico, o desejo, o objetivo de preservar essa memória histórica, esses elementos da cultura religiosa católica nessa procissão. E aí tem toda a questão dos sentidos, né, dos significados, né, da penitência que havia, né, trazido aí nas representações da procissão, do farricoco, das tochas, tudo que vocês trabalharam aí nas apresentações dos grupos e que foi, né, visto aqui também no vídeo. Então, essa tradição, ela mantém viva, né, a celebração da liturgia da igreja, quando ela relembra esses fatos também da vida de Cristo, né, como a sua prisão, a sua condenação à morte, né, a sua prisão lá no Monte de Getsemane, quando ele era na morte, levado pelos soldados. Né. Então, isso aí tudo é relembrado no trajeto, que é uma celebração da liturgia da Igreja Católica na Semana Santa. Então, quem é católico, né, entende bem direitinho o que eu estou falando. Quem é um leitor da Bíblia, né, independente de ser católico também, né, quem é cristão, entende bem o que eu estou falando. Então, esses elementos da cultura religiosa vão ser objetivados pela OVAT, nessa vontade de memória. E dois pontos interessantes aqui, dentro dessa vontade de memória. Um ponto interessante dentro dessa vontade de memória é essa relação, esses laços entre a história e a memória, que são muito importantes quando a gente fala de cultura, de tradições. Porque não tem como haver a manutenção de uma cultura, de uma tradição, de uma memória, se não há esse laço entre a história e a memória. É como falei para vocês, a história, ela traz o passado até determinado momento. Enquanto houver documentação, enquanto tiver escrita, enquanto tiver fontes, né, vestígios, materiais, a história ela é muito relativa. Ela está mais voltada no campo da ciência. Então, quando termina a história, quando a história não tem mais aonde buscar as suas fontes materiais, suas fontes escritas, suas fontes imagéticas, suas fotográficas, essa história ela acaba. Então aí já entra a questão da memória. Então a memória, nesse ponto aqui, ela se torna mais valiosa que a história, porque ela vai trazer vida àquilo que a história fez. E a partir do momento que a história não consegue mais dar conta, né, da sua produção, digamos assim, aí entra o trabalho da memória. Então, digamos que enquanto a história caminha a determinado momento e para, né, ou morre no seu sentido de pesquisa, aí entra a questão da memória, que ela vai, né, reviver tudo aquilo ali. Então, por isso a importância da memória histórica. Então,
essa questão da gente entender e conhecer, né, essa procissão do fogaréu, é muito importante para a gente estar aí buscando dar valor, né, não só a essa procissão, a essa tradição em Goiás, mas quanto muitas outras também, né, que existem, porque fazem parte da história, né, da nossa região, faz parte dos nossos sentidos, dos nossos significados construídos através do tempo. Então, essa procissão, ela entra dentro desse campo da memória, né, das vontades da memória, que entra aí, né, esse laço da história com a memória. Bom, é isso aí. Bom, nós vamos dar continuidade aqui agora na atividade do dia 24, que foi o vídeo da fala da doutora, da professora Maria Cristina Cormichiari. A professora Maria Cristina, ela trabalha em São Paulo, né? Ela faz parte da USP, também no Sul. É uma importante professora aí na área da etnografia, da arqueologia, que ela também trabalha nessa área da questão da memória, né, das identidades. E ela começa o vídeo fazendo algumas perguntas. Por que é importante, né, a gente preservar? Por que é importante preservar os museus? Por que é importante a gente saber de onde a gente veio? Em outras palavras, a pergunta dela vai levar a uma pergunta principal. Por que é importante a gente ter memória? Né? E aí ela já começa a depois falar sobre questões dos conceitos, né? O que é uma memória, o que é um patrimônio, o que é um museu, o que é um patrimônio cultural. Né? E essa questão da memória, ela vai falar nos valores, né, da identidade, da questão da cultura, da gente poder saber de onde viemos, né, a que grupo pertencemos, como nós somos, né, que lugar, né, por que onde moramos é assim, por que somos assim, por que nos comportamos assim. Então, tudo isso tem questões ligadas à questão da memória. Né? E ela vai falar também da importância, né, dos museus. Por que é importante um museu? O museu é importante porque ele é um lugar de memórias. Ele é um lugar onde todos aqueles objetos que estão ali dentro preservados, né, que estão sendo resguardados, eles não são apenas matéria. Eles possuem toda uma vida, uma significação que vai além da sua matéria. Ou seja, ele contém uma memória. Né? Ele contém todo um símbolo, um sentido de um passado, não só de passado, mas uma questão da própria vida também. Então, é importante preservar os museus, porque eles são os lugares da memória. Se nós retirássemos os museus do mundo, né, das cidades, né, seria como alguém sofreu um acidente e de repente foi diagnosticado com uma amnésia. Porque aquela pessoa não saberia mais nada sobre o seu passado, não lembraria de mais nada. Nada do seu passado fazeria mais sentido. Porque aquele passado não teria mais importância para ela, não teria mais vida. Mas ao mesmo tempo, ela ia se sentir completamente deslocada nesse mundo, porque muitas coisas não iriam fazer sentido para ela. Pessoas à sua volta, coisas, né, lugares, não iam fazer mais sentido algum. Porque ela está totalmente desconectada da noção de valor, daquilo que é importante para ela, das pessoas que são importantes para ela. Ou seja,
ela estaria numa via de mão dupla completamente difícil. E a gente pode trazer esse pensamento exatamente para a vida real, nessa questão da valorização da memória. Porque se nós não tivéssemos museus mais, nós estaríamos na mesma situação, né, num sentido mais amplo, né, num sentido mais conceitual. Porque não teríamos mais elo nenhum com o passado, não teríamos mais o que valorizar daquele passado, não teríamos mais respostas, né? Não teríamos mais imagens, né, sentidos sobre esse passado, estaríamos deslocados no sentido conceitual, né? Estaríamos aí sem um espírito histórico, sem um espírito de nacionalidade, sem uma identidade cultural, né, uma identidade grupal. Então, por isso que é importante a preservação dos museus, porque, né, como eu já falei, são lugares de memória. E ela é a questão do patrimônio cultural também. O que é um patrimônio cultural? Um patrimônio é um bem. Então, esse bem de valor, ele perde, digamos, o seu valor material e ele passa a ter todo um valor simbólico. Ele passa a ser valorizado, ele passa a ser bem mais significativo, não só para uma pessoa individual, para um pequeno grupo, mas para um grupo maior, coletivo, digamos, uma sociedade. Né? Então, quando, por exemplo, nós falamos que, por exemplo, a crença, né, na imagem de Nossa Senhora Aparecida, estou dando um exemplo, né, que a Basílica de Nossa Senhora Aparecida ali, né, e Aparecida do Norte, que o pessoal costuma falar, ela representa um bem em comum e é um patrimônio cultural, né, porque tem todo um sentido de fé. Então é apenas um exemplo. Né? Então nós poderíamos citar outros exemplos. Quando um determinado lugar ele se transforma num museu, né? Um determinado objeto ele se transforma em um patrimônio, é porque aquele lugar, ou aquele objeto, ou aquele monumento, ele perde o seu sentido material e ele passa a ter um valor maior. Um valor que é significativo e que atribui sentidos, né, a um grupo. Né? Então isso é a ideia de patrimônio cultural. Então, quando esses elementos eles passam a transmitir esses valores, né, eles passam a ter um significado maior dentro da sociedade. Então o patrimônio cultural ele está totalmente ligado a essa questão também da memória e dos museus, porque o museu ali é um patrimônio cultural da sociedade. Né? E ali dentro dos museus nós temos aqui uma série de objetos, né, que nos traz toda uma memória. Né? E o museu é um lugar de memórias. Então a gente está batendo sempre nessa mesma tecla da memória, né, nessas atividades, exatamente para chamar a atenção para essa questão da valorização da memória. E a professora também lá no final da sua fala, né, quase terminando lá o documentário, ela vai falar dessa questão da memória construída. É muito importante a gente perceber, né, que níveis, né, como essa memória é construída. Então, vou fazer tipo assim uma pergunta, mas uma pergunta bem provocativa, né, para vocês. A gente vê muito, né, muitos lugares turísticos, como quando a gente, por exemplo, vai para o Rio de Janeiro, como a gente vai para Ouro Preto, Goiás Velho, Cidade de Goiás, Recife, Pernambuco, Salvador. São todos lugares históricos, né, que tem todo um turismo, tudo
tudo isso aí, toda uma valorização. A gente vê muito, né, isso no Brasil, em vários lugares, né, do mundo, mas a gente vê muito pouco, né, por exemplo, ou quase nada, ou até vou fazer uma pergunta: onde estão, né, os monumentos indígenas? Onde estão, né, os monumentos das etnias indígenas? Algum objeto de culto desse indígena? A gente não vê nessas grandes cidades, em praça pública e em outros lugares. Onde estão, né, os monumentos, as coisas de valores, em sentido tanto material como imaterial, né, da cultura africana? A gente não dá de cara com isso por aí, como se a gente tivesse uma cidade turística. Por quê? Esses objetos eles estão resguardados, né, em lugares bem menores, como nos museus. E nós temos, numa maior proporção, uma memória construída daquilo que foi valorativo, como, por exemplo, a memória da colonização. Na verdade, quando nós vamos visitar essas cidades históricas, o que tem nessas cidades históricas? Né? Uma série de museus, né? Toda uma arquitetura preservada, bonitinha, conservada. Mas aquilo ali é uma memória colonial. Né? Podemos falar disso. É a preservação de uma memória colonial. Né? E essa memória colonial ela foi construída ao longo do tempo. Por que não se construiu, né, uma memória da cultura africana? Onde está, né, a memória dos quilombos? Por que não fazemos um polo turístico num quilombo? Ou numa antiga aldeia que foi, né, uma grande aldeia indígena? Então nós temos todas essas questões, né, que ainda incomodam. Porque nós temos a memória ela é construída a partir de valores que a sociedade busca preservar. Né? Bom, então o objetivo dessa atividade, pessoal, foi exatamente estar aí instigando, sabe, essa valorização, a questão da memória, tá? da preservação da memória, da valorização da memória histórica. E até mesmo provocar um pouquinho de inquietação, de discussão, de questões a respeito de como a gente se preocupa, ou até que ponto nós nos preocupamos e como nossa memória histórica foi construída. Então, por isso, né, que eu também indiquei lá o filme para vocês e iniciei aquele fórum, né, exatamente para vocês tá aí pontuando a compreensão de vocês sobre história, sobre memória, e ao mesmo tempo tá percebendo aí qual a discussão, né, quando a gente pensa em que tudo que nós somos, né, como grupo social, como identidade cultural e nacional, nós somos uma memória construída. Então a questão lá do filme, né, Uma Cidade Sem Passado, ela então traz essas questões. Né? A história daquela cidade parou no tempo, né? Tudo sobre a história até estava pronto, tudo daquela cidade já estava pronto, até que uma jovem começa a vasculhar, né, os arquivos, começa a remexer no passado histórico da cidade, começa a achar toda uma série de documentações, né, que aí a memória histórica, né, ela vem à tona. Né? Então se descobre que houve uma memória construída de maneira que privilegiou, né, apenas um pequeno grupo. Né? Bom, então é isso aí que eu, né, busquei objetivar
dessas questões, né, de memória, né, de lugares da memória, de valorização da cultura, através dessa preservação, através da memória. Ok? Então, até mais.